Você deve lembrar isso. Foi início dos anos 1990, antes da internet de alta velocidade e do Google Earth. Para ver como era a praga sem de fato ir lá, era preciso ir atrás de um daqueles livros de fotos que ficam em mesas de centro, sabe? Portanto, ouvir as histórias de Jason e ver as fotos dele era como ouvir um relato de um explorador exótico. Na Alemanha, ele viu os horrores de Dachau. Na recém-formada República Tcheca, ouviu falar sobre a vida sob o regime comunista. Em Paris, fez dois amigos e passaram a tarde sentados em um parque, saboreando baguetes com queijo e vinho, com a sensação de que tudo era possível. De lá, seguiu para as Ilhas Gregas. Em algum momento, se apaixonou por uma mulher e fez sexo na praia pela primeira vez. Conhecendo moradores locais e jovens mochileiros de várias partes do mundo, Jason aprendeu mais sobre si mesmo e sobre outras pessoas e culturas e sentiu seu mundo se abrir. As histórias sobre coisas interessantes que viu e conexões que fez foram tão incríveis que senti muita inveja e arrependimento por não ter ido junto. Um arrependimento que só aumentou com o passar de tempo. Quando finalmente fui para a Europa, já era tarde. Aos 30 anos, eu estava um tanto velho e requintado para ficar em hostels e sair com um bando de caras de 20 e poucos. Além disso, aos 30 anos eu tinha muito mais responsabilidade do que aos 20, o que tornava muito mais difícil tirar meses de folga para viajar. Por fim, infelizmente, cheguei à conclusão de que deveria ter ido antes. Se a economia é o estudo dos ativos escassos, os livros de economia deveriam falar mais sobre o nosso tempo do que sobre o nosso dinheiro. E esse livro vai falar exatamente o motivo pelo qual a gente deveria morrer sem nada. Bora lá. Eu não sei vocês, mas hoje em dia eu tenho um filho, por exemplo, e eu percebo que cada vez que eu brinco com ele, é uma nova despedida. Eu sei que daqui a pouco ele não vai mais querer brincar comigo. Eu sei que aquela palavra que ele fala errado, daqui a pouco ele vai aprender a falar. Eu sei que esse tempo que eu tenho hoje, eu nunca mais vou ter. Que tem coisas que eu faço hoje que eu não vou mais poder fazer no futuro, né? Então a primeira ideia do livro é essa de que, né, como ele falou nessa história do amigo dele que foi fazer um mochilão, tem coisas que a gente vai curtir uma fase da vida e vai passar. E se a gente não curte essa fase da vida, a gente simplesmente perdeu essa oportunidade, né? Ele até cita que quando ele é mais velho e conseguiu ficar rico finalmente, ele deu US$ 10.000 de presente para a avó dele. E depois ele ligava para os pais para perguntar como é que a avó tinha gasto o dinheiro e tal. E aparentemente ela não fazia nada, né? Ele gostava de ficar na casinha dela. E no Natal ela deu um suéter para ele, que provavelmente foi o único jeito que ela achou para gastar aquele dinheiro, né? Então, assim, tem coisas que a gente, primeira ideia do livro, tem coisas que a gente tem que aproveitar quando a gente é jovem, né? Então, uma das coisas que eu tirei do livro é anotar realmente o que eu quero fazer com cada idade. É uma ideia que eu não tinha naturalmente, mas intuitivamente eu fazia muitas coisas assim, né? Tinha coisas que eu sabia, né, eu tinha uma chance, eu sabia que eu precisava agarrar naquele momento e agarrei boas chances, né? Fiz faculdade, morei em república. Quando apareceu uma chance de ter uma bolsa para eu morar em outro país, eu consegui agarrar essa bolsa também. E fiz esses mochilões aí, né? Segurando um dinheiro, pô, deixava de comer, basicamente. Não deixava de comer, mas deixava de comer melhor para poder viajar um pouquinho ali no tempo que eu tinha. E hoje em dia, com filho, eu quero aproveitar ao máximo também, né? Então, primeira ideia do livro, tem coisas que a gente tem que aproveitar quando a gente é jovem, que depois mais velho a gente não vai conseguir aproveitar. Outra coisa é que esse livro já não é para as pessoas que já são vida louca, né? Que só se vive uma vez, tem que aproveitar, tem que curtir, tem que zonear. Esse livro é para pessoas naturalmente acabam deixando de aproveitar, deixando a vida passar, porque sempre precisa trabalhar mais. Ele até brinca com o conto da formiga e da cigarra. A formiga está sempre trabalhando, enquanto a cigarra está só cantando, chega no inverno, a cigarra morre. Todo mundo entende a moral dessa história. Mas a formiga só vai ter que trabalhar a vida inteira, a formiga não pode ter alguns tempos de descanso, né? Então, essa que é a ideia. Como é que a gente equilibra isso, né? Ele é um engenheiro, eu também sou. Ele considera isso um problema de otimização, né? Qual que é o ótimo, o ideal ali para quanto que eu tenho que trabalhar para eu poder curtir o suficiente também. E esse ponto ótimo a gente chegou na mesma conclusão aí, é o morrer sem nada. E aí, obviamente, nossa, morrer sem nada, como assim? Aí entram as objeções. Vamos falar das objeções então, né? Como que eu vou morrer sem nada? Eu tenho filhos, você não vai deixar nada para seus filhos. Então, primeira coisa, quando ele fala de morrer sem nada, ele está falando sobre o seu dinheiro, não o dinheiro dos seus filhos. E aí entra toda uma discussão sobre herança, né? Quando que a herança tem que ser dada para os filhos? Porque geralmente a gente não planeja isso e a herança acaba se passando pós-morte. Mas será que essa é a melhor época? Se você fosse receber herança, qual a melhor época para você? A maioria das pessoas vai concordar que
abaixo dos 18, perto dos 18, 20 anos, a pessoa ainda é muito irresponsável para receber muito dinheiro. E acima dos 60, ela meio que já fez a vida dela, na maior parte das vezes, é meio tarde para receber essa herança. Quando que é esse ideal, então? Seria na faixa entre os 30 e os 40, na maioria dos casos, talvez entre 40 e 50, enfim. Mas com certeza não é depois dos 60 aí, né? Que geralmente é quando as pessoas perdem os pais. Então, primeira questão sobre os filhos é essa, né? Doe seu dinheiro em vida. Mesma coisa sobre caridade, né? Tem um caso famoso ali que ele conta no livro de uma moça que ela era faxineira e trabalhava e investia, né? O chefe pedia para ela investiu o dela junto, né? Seguindo as dicas, né? Os conselhos financeiros ali do chefe e via aquele dinheiro crescer, crescer, crescer. E aí, no final da vida, ela morreu e doou tudo para caridade, porque não tinha filhos, não tinha nada. Um gesto aparentemente bonito, muito melhor do que quem não faz, mas ela poderia ter doado antes, por que não? A caridade geralmente precisa do seu dinheiro agora, né? O dinheiro da caridade eu vou juntar muito e vou doar só lá na frente, é um pouco de ego e acaba sendo menos eficiente, né? Muita gente precisava do seu dinheiro, já ficou doente, já morreu, já, enfim, você já não conseguiu ajudar elas, né? Então, dinheiro da caridade também doado agora, né? Então, o dinheiro dos filhos é doado mais cedo, dinheiro da caridade é doado mais cedo. Vamos para a próxima objeção. Ah, mas eu amo o meu trabalho. Eu entendo, né? Eu também, vou falar, gosto muito, né? Como amigo, mas gosto muito do meu trabalho. Só que provavelmente, né? Principalmente conforme o tempo vai passando, talvez você queira diminuir a intensidade desse trabalho, né? Tá, beleza, você ama seu trabalho, mas você quer fazer só isso o dia inteiro, né? Todo dia, racionando férias, esse tipo de coisa, né? Então, talvez a gente queira diminuir um pouco a intensidade, principalmente conforme o tempo vai passando, né? Não precisar trabalhar, né? A questão não é se eu quiser trabalhar, eu trabalho, mas eu não precisar trabalhar e principalmente com tanta intensidade, né? Esse é um dos pontos. E, gente, né, antes que eu esqueça, se você tá achando legal o vídeo até esse momento aqui, aproveita, o link do livro tá aí na descrição. Curte o vídeo aí, segue a gente pra gente continuar fazendo vídeos e talvez voltar esse canal aqui, que é um xodózinho meu, e segue o vídeo aí. Ah, mas como é que eu vou saber quando eu vou morrer? Pois é, ninguém sabe, né? O único mal é remediável aí. Então você tem algumas alternativas. Primeiro, estimar um número, né, o número mais alto que alguém já viveu, vai dar uns 120 anos aí, né? Não vou jogar para cima disso, né? A gente fala 150, seria absurdo. E o outro jeito é você fazer um seguro para te garantir contra a morte muito tarde, né? Como é que chama esse seguro? Chama previdência privada, né? O pessoal trata a previdência privada como um investimento, e na verdade, como a rentabilidade ele é péssima, ele é um seguro para garantir que você se você morrer tarde demais, você vai continuar amparado, né? Esse é o objetivo da previdência privada. Aí, lógico, né? Não podia passar esse breve resumo sem falar a ideia do dividendos de memórias, né? Porque quando você faz uma viagem, você tem uma experiência especial, você tem alguma coisa que te marcou, aquilo é como um investimento que você vai recebendo dividendos ao longo do tempo, né? No caso das memórias, funciona assim. Quando você lembra daquela viagem que você fez, a primeira vez que seu filho deu uns passinhos, enfim. As memórias, elas trazem essa alegria continuada, né? Essa felicidade pós muito tempo depois da viagem, né? Geralmente as pessoas mais, vou usar a palavra materialistas aqui, né? Mas dizem, ah, não vou viajar, vou comprar um carro, a viagem vai durar 1, 2 semanas, o carro vai durar para sempre. E eu sou do time que fala o contrário, né? A viagem vai te trazer boas memórias pro resto da sua vida. E o carro, ele vai durar mais justamente para te decepcionar durante mais tempo, né? Então essas são as ideias principais que eu consegui lembrar do livro, de um jeito curto aqui para vocês. Se você gosta de receber esse tipo de conteúdo, segue aqui o canal. Muito obrigado pela companhia de vocês e boa viagem.